Bom dia, boa tarde ou boa noite, como preferir. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Leitores Conectados. Um podcast que é resultado do projeto de extensão Clube de Leitura CETEC. Tá bem? E hoje nós vamos falar sobre um livro super especial, que é O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Tá bem? Este livro, inclusive, foi um livro que foi lido no nosso clube e foi tema de debate, do último debate. Vamos lá. E neste episódio eu vou ressaltar alguns aspectos que eu não pude falar na reunião por causa do tempo, tá bem? Então, vamos nessa, vamos embarcar nessa aventura. Uma das perguntas se relacionava a uma frase que um personagem declara, que é: o afeto transcende a cor da pele. Isso realmente é verdade? E no desenvolver da narrativa, nós realmente podemos acreditar nisso? A partir dos exemplos de Jefferson Tenório, a gente percebe que há uma contraposição clara a essa ideia, uma vez que a própria irmã do Henrique, do personagem principal, ela não namora com brancos. E o próprio Henrique, ele se lembra, ele tem aquele flashback de todas as vezes que ele se relacionava com uma mulher branca e sofria racismo, Ele ouvia muita coisa que só, aumentava a indignação dele, inclusive da própria família da namorada. Piadas o tempo todo. Ele relata também, a própria namorada se cansando das perguntas sobre o corpo dele, sobre o cheiro dele. E todos aqueles, estavam reproduzindo estereótipos e contribuindo para, infelizmente, a perpetuação do racismo que acabou tendo um desfecho muito triste na vida do personagem. E eu acho que a gente pode ir além dos relacionamentos de namoro e tal, porque quando a gente pensa em afeto, a gente também pode lembrar do caso de adoção, da relação também entre sogra e nora, em que a nora, ela vira praticamente uma empregada, ela vira realmente uma empregada dentro da casa da sogra, porque o marido, Vitor, não tinha dinheiro, para construir ou para ir para outro lugar. Ela, submissa, aceita e acaba pagando o pato. E isso questiona também, quantas vezes isso acontece dentro da nossa sociedade, mas é algo banalizado. Ninguém presta atenção, ninguém acha estranho. E eu acho que é desse lugar que o Jefferson Tenório fala, sabe? Sobre a banalização do racismo, o quanto o racismo ele é prejudicial
para a nossa sociedade, né? A nossa sociedade brasileira, que essencialmente é negra. E mesmo em casos de, né, pessoas brancas, nós não temos uma linhagem pura, porque nós somos fruto de miscigenação. Então, é um caso aí, né, a se pensar, sabe? E Jefferson Tenório, ele é maravilhoso, eu acho que é maravilhoso a forma como ele conduz, sabe? É uma experiência e tanto, sabe? Ler aquilo e refletir, sabe? E realmente pensar nos estereótipos e como, quando e por que somos conduzidos a pensar de determinada forma, sabe? Por que a gente já tornou tão natural o discurso racista? Porque, sabe, as nossas lutas, elas se limitam a chamar alguém de racista e pronto, sabe? E eu acho que Jefferson Tenório, ele discute muito o lugar, né? Eu acho que o lugar dos movimentos sociais, né? Sabe? E como é que, sabe, um negro pode chegar lá? E o que acontece quando ele chega? Sabe? O negro pode amar? Sim, e deve, porque é um direito dele. Mas na nossa sociedade brasileira, ele tem esse direito? Ou o direito dele é apenas de sofrer calado? E inclusive ele fala também do silêncio, e foi uma das coisas que eu ressaltei na minha breve apresentação do livro, que foi o silêncio também como arma, né? Eu, por exemplo, sei que eu não posso falar, que eu não posso falar determinadas coisas, que eu não posso brincar com todo mundo. Sabe aquela coisa de, as pessoas falam besteira o tempo inteiro, mas quando você briga, elas acabam com você, elas te criticam, elas falam como se você fosse um monstro. E na realidade não é. Mas o peso das suas palavras, o peso do que você faz é muito maior. Isso reverbera e faz com que as pessoas tentem colocar uma máscara, sabe, de monstro em você. E eu acho que o Jefferson Tenório, ele consegue transmitir, sabe, toda a supressão que o ser negro esteve enfrentando durante muito tempo, está enfrentando ainda, e como isso molda a nossa cosmovisão. E eu ainda não terminei. E falando ainda sobre afeto, eu lembrei de uma coisa também. Lembrei do amigo dele, né, que também não era branco, né, descendente de indígenas, muito pobre, em situação de extrema vulnerabilidade, e que também sofreu, né, preconceito. Então é válido também destacar essa ideia. Eu acho que ele passou também, que o Jefferson Tenório, ele quis passar a ideia também de, sabe, de comunidade, sabe, de rede de apoio. Eu acho que pessoas, né, devem, né, se ajudar, sim, principalmente pessoas que sofrem, né, racismo, sexismo, machismo. E é importante porque muitas vezes nós falamos isso aqui da união, mas não é o que vemos na prática. E na prática, um acaba matando, entre aspas, o outro. Um acaba prejudicando o outro. Então eu acho que o Jefferson Tenório, ele sabe narrar bem, inclusive, o processo
de marginalização que esse corpo que foge aos padrões sofre, e é inclusive, né, o que acontece com um amigo dele. E continuando a ideia de afeto, a gente traz também outro aspecto. O casal tinha apelidos bem específicos e, vamos dizer, estranhos entre si. Ele chamava ela de minha branquinha e ela chamava ele de meu nego. E eu achei bem interessante essa ideia porque é uma coisa que eu já vi em rede social, que as pessoas acham que é bem comum. E o lugar exatamente que Jefferson Tenório oferta para nós é repensar essas coisas do cotidiano, porque elas reverberam, sabe? Tudo isso é uma construção social, né? Então, eu achei super válido o comentário, o enfoque dele nisso aí, porque isso me despertou, sabe? Quantas vezes você é chamado assim e você nem presta atenção nisso, sabe? É sempre a cor que fala mais alto, porque não era meu amor, meu professor, né? Porque ele no futuro vira professor, mozão e tantas outras coisas mais que a gente vê por aí. Por que é que a cor era sempre pautada na relação? Que relação tem a cor com o afeto? A pele é mais importante na hora de amar? Sabe? E é sempre essa ideia, sabe? De prender uma pessoa numa gaiola e colocar uma etiqueta negro. E é sobre isso que o Jefferson fala e ele reivindica, eu acho também, a liberdade do negro, né? Quando a gente vai para a Declaração dos Direitos Humanos, né? Temos direitos básicos e fundamentais que, né, segundo Norberto Bobbio, devem ser perseguidos, devem ser protegidos, perseguidos como ideal, né? E esses direitos, né, nós vemos que pouco a pouco na narrativa são violados até chegar ao máximo, ao auge, ao ápice, sabe? E sem mesmo ter noção, né? E efetivação do que é previsto na lei. E ainda não saímos de afeto. E agora nós temos um contraponto. O próprio autor, né, ele instiga, né, a reflexão com a outra frase. E aqui ele meio que responde a minha pergunta. O amor estava condicionado e mediado pela raça. Ou seja, Jefferson Tenório agora fecha o nosso ciclo, né, de pensamento, de reflexão, trazendo esta sentença, né, mais uma vez, para não deixar dúvidas sobre o que foi falado antes. E agora a parte que me toca. Uma das minhas personagens favoritas. Não, ela é a favorita. Luara, a irmã de Henrique. Como eu já falei, ela nunca tinha se relacionado com brancos
inclusive rebatia o fetiche, coisa que o próprio Henrique passava despercebido. E olha, né, que essa garota é uma garota super valente. Eu achei ela o retrato do empoderamento feminino, sabe? Porque no meio, né, de mulheres não brancas, muitas vezes a gente percebe uma alienação. E em Luara, né, você percebe essa maturidade e esse olhar crítico em cima da sociedade. E aí, mais uma pergunta. Qual a importância de professores como Oliveira? Para quem não sabe, cuidado com o spoiler. Mas, gente, Oliveira foi um dos personagens mais interessantes e importantes da história, porque foi Oliveira que despertou a consciência de Henrique, consciência essa adormecida. A personagem que eu acabei de citar, né, já tinha, né, um senso crítico aguçado, porém isso ainda não era visível em Henrique. E quem, né, chama Henrique para a reflexão, para a luta de classes, que segundo Marx também é uma luta política, é uma luta de classes, é uma luta política, é uma luta de cor, de raça, de gênero. E ter professores como Oliveira é fundamental para, né, o combate ao racismo e a criação de uma sociedade antirracista. Porque se não for antirracista, vai tolerar o racismo, vai achar bonitinho, vai dizer que é brincadeira, vai dizer que não tem nada a ver. E Oliveira, ele traz não só a opinião dele, ele traz todo um arcabouço teórico e desperta em Henrique essa capacidade de enxergar fenômenos sociais e não objetificar pessoas, não objetificar, sabe? Não transformar, como Boaventura Souza Santos diz, em fatos coisa, mas compreender que fenômenos sociais eles demandam tempo, sabe? E é muito legal, né, ter um professor, Jefferson Tenório, ressaltando essa ideia de que se precisa ter mais professores com essa consciência, de que, sabe, não é só falar na aula, porque isso é racismo, mas realmente fazer o aluno enxergar a sua própria realidade e despertar nele, sabe, essa vontade de lutar e de fazer diferente. E vamos falar de um assunto sério e polêmico, a maternidade. E aqui eu comparo a ideia de maternidade que aparece no livro Jardim das Borboletas e que é o oposto daqui. No Jardim das Borboletas, maternidade é um peso, é um fardo, é algo a ser rejeitado, aniquilado, interrompido. Já aqui, em O Avesso da Pele, Jefferson Tenório mostra que na sociedade as pessoas acham que a mulher tem a obrigação de gerar filhos. Então você percebe, quanto um aborta, o outro força a ter filhos. Mas quem vai cuidar desses filhos? Como eles irão sobreviver?
principalmente em uma sociedade cada vez mais preconceituosa. E para falar de consciência, para falar de afeto, para embasar os pensamentos, né? E já falar, né, contextualizar melhor os personagens, o próprio Jefferson Tenório, ele coloca na narrativa um caso de assédio na praia. A vítima só tinha apenas 13 anos e foi chamada de mulata muito gostosa. Mulatinha. E eu lembro, inclusive, que a própria personagem relatava que sentiu nojo, asco, naquela hora. E eu acho que é muito válido esse pensamento também, né? Trazer um caso assim, porque a gente volta ao que eu estava falando antes, sobre o afeto, sobre o amor, sabe? Parece que o corpo negro, ele não está apto a receber as diversas formas de afeto, e o único lugar que ele tem é esse lugar, né, de depreciação, de invasão, sabe? E de realmente objetificação. E é isso que Jefferson Tenório ressalta. Uma das coisas também que Jefferson Tenório retrata é essa dificuldade de desenvolvimento. Não digo desenvolvimento profissional. Eu lembro também, né, que, como eu já falei, é uma luta de cor, de raça, de gênero. E essas coisas, elas, infelizmente, são fatores determinantes no acesso à universidade, no acesso ao mercado de trabalho, as condições de sobrevivência do indivíduo. Uma das coisas que é retratada é essa ideia do sem futuro, que corresponderia aí ao neném, né? Jovens que não estudam nem trabalham. E aí eu lembro também que mês passado, anteontem, melhor dizendo, estávamos comemorando aí 10 anos do Estatuto da Juventude. E a gente se questiona, né? Porque o Estatuto da Juventude, ele prega exatamente isso, né? O desenvolvimento, né? A autonomia, a participação ativa do jovem em diversas esferas da sociedade. Esse poder estudar, poder ter acesso ao mercado de trabalho, poder ter a sua carteira assinada. E aí a gente não pode enxergar o outro como preguiçoso que dorme na rede se ele não acessa os mesmos lugares e se ele não tem condições mínimas de sobrevivência. E é sobre isso, né? Inclusive, o autor, ele delimita até que ponto o negro pode ir, né? E aí eu lembrei também de Bia Ferreira, quando, spoiler, o próprio Henrique, ele não entra na Universidade Federal, porque é o que Bia Ferreira diz, né? Vai pagar faculdade, porque preto e pobre não vai para a USP. Então ele paga o curso de letras, que é o que cabe no bolso dele. E é isso. Mas e quem não pode pagar? E quem não acha emprego para pagar as contas?
Uma das coisas interessantes que o Jefferson Tenório traz também é sobre essa ideia, né, de terapia. Hoje na nossa sociedade a terapia, né, tem, né, um lugar cativo. As pessoas falam muito, né, o tempo inteiro sobre. Só que aqui ele ressalta exatamente isso. Essa ideia, inclusive, que eu já vi em artigos científicos, da objetividade mesmo, como um ser diferente de mim, que não passa por tudo que eu passo, pode me ajudar, pode me ouvir. Inclusive ele retrata, né, os dois psicólogos, né, em uma situação vexatória em um bar. Indica que eles eram terapeutas brancos de classe média, ou seja, eles nem imaginavam o que aquele casal passou. E eu acho que é um argumento válido que a gente também tem que pensar, sabe? Quem é o psicólogo de negros, sabe? E como é que o tratamento está sendo dado? Será que a pessoa somente descarrega tudo em você, culpa você por tudo, ou identifica realmente os fenômenos sociais e toda a série de preconceitos que você sofre? Eu acho que isso faz a gente refletir também sobre a nossa postura e sobre como a gente precisa, como eu já falei, desenvolver essa rede de apoio para um negro ouvir o outro, uma mulher ouvir a outra. E mais uma vez, o Jefferson Tenório fala sobre estereótipos, né? Aquela coisa de pensar que negros são escandalosos, barraqueiros e mal educados. Isso todo mundo já passou, né? Às vezes você tá lá distraída e de repente alguém... mas você é um mal educado. Qualquer coisa. Ai, nossa, que escândalo. Nossa, por que você é assim? E na narrativa, ele até fala, né, dessa tentativa dos personagens de não atenderem a isso, de simplesmente se calarem, se fecharem, para que as pessoas não classificassem assim, sabe? Mas é uma coisa que já está entranhada, infelizmente, na nossa sociedade. É um pensamento que é racista, né? Segue uma linha racista, mas que eu até lembro de uma série muito famosa, Todo Mundo Odeia o Chris. E vários, né, vídeos foram publicados, postados nas redes sociais, com as pessoas falando que era racista, né? Em um episódio, a mãe de Chris, né, aparece lá, irritada, e o narrador fala: agora sim ela parece uma negra. Um dos temas que o Jefferson Tenório trata, né, é a violência sexual. E no caso, né, de Henrique, no caso do personagem, a gente
percebe que isso começa bem cedo, né? Inclusive ele citando, né, o nome de uma suposta prima, Violeta, que era mais velha, inclusive, e chantageava, né, e realmente forçava ali o ato, e ele sem saber o que estava acontecendo. Ele só tinha 12 anos, ela tinha 13, portanto era um adolescente, e ele ainda uma criança. Então, né, percebe-se a gravidade, né, de fatos assim. E eu achei que foi algo que marcou também na narrativa. O Jefferson Tenório também fala sobre etarismo. Na história, ele cita o amigo de Henrique, chamado Francisco, que abandona sua mulher, Roberta, para iniciar um relacionamento romântico ou não tão romântico com uma ex-aluna, Mariana, de 19 anos. O fato é que, além de um homem de 43 anos se relacionar com a jovem de apenas 19 anos, o relacionamento não dá certo e a Mariana acaba se suicidando. Ela acaba sendo encontrada morta dias depois. E esta tragédia me fez pensar muito sobre essa questão, né? Nós temos aqui um homem e duas mulheres. Um homem que inicialmente prometeu amar Roberta, mas que com o tempo achou que ela já não era mais suficiente. Ela achou que ela não poderia satisfazê-lo, né? Ignorando também a própria idade dele e passando por cima de valores éticos e morais, né? Lembrando que aí também a gente tem a relação entre professor e aluno, né? Por mais que a Mariana fosse ex-aluna dele e já tivesse completado a maioridade, eles ainda, né, estavam nessa esfera. E aí eu acho que foi uma boa sacada do Jefferson Tenório trazer, inclusive, essa situação, né, em que a pessoa já passou lá dos 18, porém ela ainda está vulnerável, né? E também pensar no que fez Mariana achar que seria uma boa ideia se relacionar com um homem, né, que inicialmente era casado e que, né, era muito mais velho que ela, inclusive foi o seu professor. E eu acho que pensar, né, na sobrevivência da mulher e no quanto a sociedade também prega que sem o homem você não é nada, que você está incompleta, que você precisa se sujeitar a tudo. Perceba que é como se Francisco estivesse no centro. E aí a gente também tem a ideia, né, da rivalidade feminina, da competitividade. Competição, né, entre duas mulheres. Aqui não tá tão patente, né, porque elas não brigam assim diretamente. Mas perceba que um homem acaba sendo o centro das atenções, né, em casa ou fora de casa, né. Com Roberta,
ou com Mariana. E é um caso para a gente analisar também e pensar, né? E uma das coisas que eu realmente comecei a me indagar, comecei a questionar, foi o sentimento de Roberta, né? Porque ela foi companheira durante muitos anos, né? Casou e tudo mais. E de repente viu tudo desmoronar, porque o outro lado queria uma aventura. E até que ponto, sabe, é saudável continuar com certos relacionamentos, sabe? E a sociedade prega isso, que você tem que se relacionar. Mas olha aí, uma, né, foi rejeitada praticamente em praça pública, e a outra acabou, né, morrendo. Uma, né, terminou em solidão, em depreciação, e o outro caso, pior, culminou na morte de alguém. Então, é preciso pensar também nisso e em estratégias, né, que as mulheres podem construir para se fortalecer e fortalecer também o pensamento de que a mulher é maravilhosa e que ela não precisa de um homem bengala para se apoiar. Ela é árvore e, como toda árvore, segue o seu caminho ereta e dando frutos. É isso. O livro também fala, né, que o próprio Henrique, ele teve um caso extraconjugal com uma professora de inglês, né? Foi uma das colegas de trabalho dele, que há muito tempo, né, o marido não visitava, então eles não tinham um contato íntimo. E aí a pergunta era: o que você achou disso, dessa atitude de Henrique, do caso em si? Em seguida a gente pode refletir: por que é que o marido não a visitava? Porque eles não mantinham um contato. E aí mais uma vez a gente cai, né, nos estigmas, né? Ela sendo uma mulher que tinha vergonha da sua cicatriz, inclusive sendo uma mulher mais vulnerável, né? Porque ela teve câncer de mama, teve que lidar com a rejeição do marido, tinha vergonha, inclusive da cicatriz, porque ela teve a mama retirada. Inclusive o marido dela é um cara totalmente racista e maluco, porque ele toda vez tem o mesmo sonho, que homens negros invadem a casa. Inclusive ele é um policial, então ele infelizmente comete violência policial e das mais graves também. Mais um episódio do nosso podcast Leitores Conectados. Este podcast refere-se ao projeto de extensão Clube de Leitura CETEC, fundado no Centro de Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Bem,
Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por estar aqui e acompanhar os nossos episódios. Até mais, é isso. Um abraço.